Boa noite, meu povo. Boa noite, Fernando Nascimento, Padre Douglas. Estamos começando mais um Metanoia, nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria, uma honra enorme. Boa noite, Thierry. Boa noite, Padre Douglas. Boa noite. Boa noite para todos. Hoje nós estamos aqui com a Thierry. Queremos mandar um beijão para a Drica, que não está aqui hoje só porque está aí convalescendo, né? Ela teve uma pequena questão de saúde. Logo, já semana que vem, nós estamos rezando por ela, ela vai estar aqui conosco. E hoje a gente acolhe a Thierry, que veio participar com a gente dessa conversa. Bem-vinda, viu, Thierry? Obrigada. Eu quero acolher também todos vocês que já estão aqui conosco, quem ainda vai chegar. E vai chamar a nossa vinheta já, para a gente começar. Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje conversar a respeito desse tema importantíssimo, que é o movimento conservador no Brasil, em face do catolicismo. Nós estamos falando do movimento conservador no Brasil, porque se a gente for falar de modo geral, né, em uma hora a gente não consegue. No Brasil, em uma hora a gente já não consegue. Mas a gente vai tentar fazer esse pequeno recorte, falar do movimento conservador, e colocar ele de frente com o cristianismo, com o catolicismo, né? Para a gente entender um pouco do que é o movimento conservador, para entender essa onda de conservadorismo que existe no Brasil, nós precisamos olhar um pouco para o espectro de modo geral, o que nós temos, né? Quais são as possibilidades que nós temos de classificação social, né? E aí, vendo essas duas possibilidades, nós vamos entender um pouco melhor o conservadorismo. E olhando para todas essas classificações sociais, a gente coloca por cima disso, fora disso, e por cima disso o cristianismo. Não é verdade, Padre? Isso mesmo. É importante ressaltar que nenhuma proposta de estruturação política da sociedade cumpre o que é o objetivo do cristianismo. Ou seja, o que nós somos, antes de mais nada? Cristãos. Nós esperamos o reino dos céus, nós aguardamos a vida eterna, a ressurreição da carne, a salvação pela graça. Sim. Então, obviamente que nós não temos a ilusão de que neste mundo marcado pelo mal e pelo pecado, sim, nós, seres humanos, conseguiremos estruturar a sociedade num regime político perfeito. É nesse sentido que Jesus fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, mas meu reino não é desse mundo, né? De fato, enquadrar o cristianismo dentro de um espectro político é um grande erro. A carta aos Romanos diz lá no capítulo 12 ou 14, agora não vou lembrar ao certo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, coisas palpáveis, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, isso é importante, tá? Ressaltar sempre. Nós não esperamos nada desse mundo. A pergunta é, e o mundo? O que espera de nós? O que espera de nós, cristãos? Exatamente. O mundo não tempera a nossa vida, de nós cristãos. Mas nós somos o sal da terra, nós somos o fermento da massa. Sim. Então, os cristãos, ao atuarem evangelicamente no mundo, o que eles vão gerar? Essa é a pergunta. Que tipo de sociedade está mais próxima, está mais de acordo? Ouvi certa vez essa expressão e me é muito cara. Que pontos de toque nós, cristãos, teremos com um regime, né, com uma estrutura de governo, sociedade, Estado, mais à altura, né, no sentido não de efetivar o que o cristianismo espera, mas de nos permitir trabalhar pelo sumo bem.
Por que está? O cristão, ele almeja o sumo bem. A sociedade, ela existe em função do bem comum. Então, nós estamos falando de duas categorias de bem aqui. A sociedade, ela se organiza enquanto tal para a realização do bem comum. Ou seja, um indivíduo sozinho, ele não tem condições de suprir o seu bem. Sim. Agora, para isso, estrutura-se uma sociedade. Então, as famílias vão viver juntas e vão criar, desde toda a história da civilização, famílias, clãs, tribos. Sim. Ok, para a realização do bem comum, alimentação, vestuário, segurança, ordem, transmissão da cultura adquirida, né, das experiências adquiridas. Então, esses aqui eram caçadores-coletores. A gente estudou tudo isso na escola. Exato. Caçadores-coletores. Mas aí, quando os recursos estão escassos, então uma geração seguinte descobriu que é melhor plantar. Ah, mas essa época é ruim de plantar. Então, essa geração descobriu quais as melhores estações. Elas transmitem para as próximas. É a chamada educação. Então, a educação é a transmissão de descobertas do bem comum para as próximas gerações. Então, experiências vividas ao longo da história foram fazendo surgir valores e princípios. Não estamos falando de ideias. Estamos falando de valores e princípios. Valores e princípios são coisas, são descobertas que um dia foram ideias. E aí buscou-se verificá-las na prática, e a prática revelou o que é possível e o que não é. Aí você cria valores e princípios. Esses são transmitidos. Quando existe uma... Como é que a gente pode dizer isso? Quando aquilo que nós enunciamos condiz com a realidade. Né? Então, não é uma ideologia, é uma ideia. Uma ideia que expressa o mundo real. Isso. Né? Então, aí quando aquilo que a gente enuncia expressa aquilo que é realidade, nós temos um valor. Isso. Essa é a diferença básica entre você estruturar, né, uma sociedade. Você tem ali a sociedade, mas essa sociedade ela vai precisar se estruturar de alguma forma. Sim. Aí que você vai criar o Estado. O Estado ordenamento. O ordenamento, isso. Essa é a palavra mais adequada. Para a realização do bem comum, nós vamos precisar, então, criar certas instituições. Então, nós precisamos de segurança. O Estado, então, vai precisar prover essa segurança. Nós precisamos de saúde, porque nós adoecemos. Alguém terá de suprir a transmissão da cultura e dos valores. Então, alguém vai ter que fazer isso. Então, você cria um Estado. Agora, de que forma esse Estado vai se ordenar? Não é? Se organizar. Então, várias experiências foram feitas. Agora, para fazer uma experiência, você precisa antes de uma ideia. Então, alguém foi tendo ideias. E essas ideias foram sendo postas em práticas. Algumas fracassaram, outras deram certo. Então, qual que é o assunto de hoje, né, aqui do Metanoia? Nós estamos falando de um movimento, né, no caso, conservadorismo, é um movimento pautado em quê? É um movimento que parte da premissa de que a humanidade ela já vem se organizando socialmente ao longo de séculos, milênios, e nós já temos um arcabouço de experiência. De coisas que deram certo. Coisas que deram certo e coisas que deram errado. Sim, o que funciona e o que não funciona. Então, ideias são bem-vindas? Bom, elas poderão ser bem-vindas, mas a história já mostrou que toda vez que você joga fora valores e princípios, ou seja, as descobertas, para realizar apenas ideias, isso dá errado. A história já demonstrou isso. Então, trocando em miúdos, né, para quem está acompanhando, o que é o movimento conservador? O movimento conservador é a organização de pessoas, né, de indivíduos na sociedade que partem do princípio de que a sociedade ela só pode angariar o seu bem comum e encontrar o bem comum na medida em que ela avança inspirada, motivada pelas experiências que já deram certo ou errado.
O conservador, então, conserva o quê? Conserva experiências vividas que deram certo. Isso, estou falando em termos de política, de filosofia política. Sim. Todas as experiências e arranjos sociais possíveis já foram feitos. Nós tivemos, né, todo tipo de regime na história. Sim. Não é? Nós tivemos lá, eu falei dos caçadores-coletores, foi um período da história humana lá, Neolítico, Paleolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro, etc., em que não havia nenhum Estado. Você não tinha governo, você não tinha nação. Então, foi um tipo de ordenamento. Exato. Deu certo em umas coisas, deu muito errado em outras. Então, aquele modelo é o que a gente chama de extrema-direita. Né? Extrema-direita é a total ausência de Estado. E nós já tivemos o que hoje se usa dizer extrema-esquerda, Estado demais. Vamos delegar todo o poder a um regime. Sim. Então, isso foi bom em algumas coisas, deu muito errado em outras. Agora o senhor tocou num ponto aqui que puxa vida, é espetacular. Posso porque tocar as num pessoas... outro ponto antes de você continuar vai. rapidinho? Um outro ponto é que uma experiência que dá certo é compartilhar. Ah, Compartilhar muito bom. nosso link, nosso podcast, chamar outras pessoas para estar aqui também com a gente, para falar também sobre esse assunto. Quero convidar vocês também a interagir com a gente, mandar suas perguntas, suas ideias. Também a gente está aqui para bater um papo, conversar com vocês também. Exato. Olha, o senhor estava... agora, quando a gente começa a falar sobre esse espectro de esquerda e direita, para poder entender o que seria o movimento conservador, eu acho que a gente tem que colocar alguns pontos. Eu acho que o senhor já falou. Vamos tentar jogar isso em miúdos para que as pessoas em casa possam entender. O padre vinha falando aqui sobre bem comum, e nós vamos dizer chamar bem individual. Sim. Ou liberdade individual. Né? Nós temos ou seja, o bem comum é um princípio quando a gente olha para o cristianismo, é um princípio da doutrina social da igreja. Sim. Né? Importantíssimo. E a harmonia que o cristianismo dá entre os dois é que torna a doutrina social da igreja tão magnânima. E nós não temos hoje nada no espectro político que traduza isso de modo... que fale o que é o claro. Cristianismo na sociedade por inteiro, não realmente, né? Não, nós não temos. Vale a pena ressaltar que a doutrina social da igreja, uma vez que são conjuntos de princípios da revelação, ela parte de tratados teológicos anteriores. Né? Um deles, que acredito que seja o principal, é a teologia moral. Se nós estamos falando, então, de como a sociedade, como os cristãos pensam a sociedade a partir da fé, a pergunta anterior então, como o cristianismo vê o ser humano, uma vez que a sociedade é o conjunto de pessoas, conjunto de seres humanos. Então, os tratados que falam sobre o ser humano na fé cristã são a antropologia teológica, ou seja, o que é um ser humano, a cristologia, porque quem nos revela o que é um ser humano no plano original do Criador é Jesus Cristo. E a moral, o que é moralmente correto e o que é moralmente errado, o que é lícito e o que é ilícito para o indivíduo. Isso vai ter repercussões depois na vida social. Então, por exemplo, né, vamos trocar em miúdos aqui, porque senão a gente fica muito filosófico. Né? Qual a noção de casamento, matrimônio? Né? Um homem, né, do sexo masculino, foi feito para se unir a quem? Sexualmente. Qual é o princípio fundamental da sexualidade do homem? Bom, observando a anatomia como Deus criou o homem, foi feito para unir-se à mulher, e, consequentemente, a mulher ao homem. É algo que está escancarado quando você olha o corpo do homem e o corpo da mulher. A biologia, como ela se dá.
Ora, então, o conceito de união legítima será aquele que a natureza impõe. A natureza das coisas impõe, do homem à mulher, porque eles produzem família, geram prole. Então, o conceito fundamental de família será este. Isso para a moral cristã. Então, ok, para o cristão isso é ponto fechado, isso está dado. Ao olhar para as propostas de ordenamento político das diversas sociedades, quais dos espectros políticos possibilitarão ao cristão manter-se fiel no seu valor moral? Então, por exemplo, os espectros de esquerda, eles dirão, seja eles quais forem, socialistas, nacionalistas, eugenistas, tem várias esquerdas, né? Não tem só a esquerda socialista. Vale a pena depois o senhor fazer essa linha aí. Depois a gente pode explicar um pouco isso. Mas a esquerda, de maneira geral, ela delega ao Estado, ela faculta ao Estado determinar como a sociedade deve se organizar ou não. Então, se o Estado diz que não, o conceito original de família não é necessariamente um homem e uma mulher. E quem disser isso está errado. Para a esquerda, o Estado tem esse poder. Sim. Entende? Então, você concorda que, para um cristão, olhar para o ordenamento de esquerda já é incompatível? Agora, ele vai olhar para os ordenamentos políticos de direita, ele também vai encontrar ideias de direita que são totalmente incompatíveis. Inclusive no âmbito moral. Sim. Eu vi uma explicação que eu acho que facilita um pouco esse termo, não sei se vocês vão concordar comigo, que falava muito que o conservador é aquele que, por exemplo, eu ouvi de um bispo isso, ele deu um exemplo, eu achei interessante, que é como se fosse uma casa. O conservador é aquele que vai olhar para a casa, ver que ela precisa, às vezes, ali de uma reforma, de uma pintura, mas ele vai reformar. Ele não vai perder a essência, a estrutura, o alicerce da casa, ele não vai destruir a casa. E aí, as doutrinas de esquerda e tudo mais, é aquele que vem, destrói a casa para fazer algo como se a sua engenharia fosse melhor. Então, eu venho para dizer que isso é melhor, não que aquela essência que tem da casa fazia sentido. Então, eu venho para dizer que é melhor. E não é bem comum, que eu acho que é bem interessante. Nossa, comparação perfeita, Thierry, perfeita. Se você olhar para casa, o conservador quem é? Bom, é aquele que dá valor a todo o processo que foi feito para que essa casa estivesse de pé. Então, ele dá valor à ciência do engenheiro, à ciência do arquiteto, à ciência do mestre de obra, do pedreiro. Ora, do ponto de vista estrutural, a casa está em pé. Mas e essas paredes e esse teto? Bom, então, reforma é uma coisa. Né? Agora, você alterar a estrutura fundamental de uma casa que sempre abrigou, cumpriu os seus objetivos, isso é perigoso. Isso é danoso. Então, o conservador é alguém que ele não é avesso a mudanças. Isso precisa ficar claro. Muito claro. Ele não é avesso a mudanças, mas ele parte do princípio de que uma mudança, ela precisa surgir a partir do momento que os agentes sociais, ou seja, os indivíduos, promovem essa mudança. Sim. Então, aqui está a grande... Eu gosto de falar isso, Fernando e Thierry, na paróquia. Quando o pároco novo chega, o pessoal espera que o pároco chegue mudando tudo. Tudo. Não, quem sabe esse padre agora muda tudo. Qual é o conceito que está por trás? O de revolução. Uma mão externa, no caso o padre novo que está chegando. Você vê como tudo na sociedade, todas as instâncias sociais, você pode pensar com ideia de direita ou de esquerda. Né? Até a própria comunidade paroquial. O padre chega, ou um coordenador lá de grupo de oração, de pastoral. Exato. Uma mão que vem de fora chega mudando tudo. E ele impõe como deve ser. Isso, num primeiro momento, vai parecer muito bom, a mudança. O problema é que quem mudou as coisas foi a mão que veio de fora. Os indivíduos que compõem aquela comunidade não foram agentes daquela mudança. Então, ela não vai sair como o revolucionário impôs. Porque cada agente tem uma ideia, uma posição, uma opinião, um costume de como as coisas já vinham sendo. Revolução é muito diferente de renovação. Renovação é uma mudança,
mas que ela não é tão instantânea como a revolução, porém você vai fazendo com que os indivíduos sejam agentes daquela mudança. Então, ela é mais lenta, porém mais consistente. Exato. Na revolução, ela é mais rápida, porém mais etérea. Ela não se firma. Você pode ver que o único jeito de manter uma revolução é por meio da força. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Porque não há uma mudança. Sim. E eu vejo isso, por exemplo, usando o mesmo exemplo, né, já que nosso público é predominantemente católico. Chega lá um coordenador ou um pároco novo, ele muda tudo. Mas para manter aquelas mudanças, tem que ficar ali, ó, no grito, na bronca, na rédea base curta, da força, né? o tempo todo na base da força. Quando, na realidade, a renovação é uma pessoa que chega, ela até sabe o que precisa mudar, mas ela não prescinde a estrutura dos indivíduos. Tá certo? Lembra que eu falei de antropologia? Sim. O que é o ser humano? Essa é a pergunta que, por exemplo, o marxismo ou a escola de Frankfurt não fizeram, né? Eles partiram do sim. princípio que o ser Inclusive, humano... padre, aproveitando que o senhor está falando de marxismo, que a gente já tem uma pergunta, aqui eu ia ler do agora. Reginaldo Oliveira Silva. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Deus te abençoe, viu? Boa noite. Gostaria de saber a posição da igreja sobre o comunismo. E aí? Pois é. Acho que vale a pena, porque a gente colocar um pouco uma linha na qual a gente enxergue esquerda e direita, o bem comum ou distorção de bem comum. Era exatamente isso que eu ia falar, indivíduo, distorção do bem comum. E indivíduo, e jogar quais são dentro desse espectro aquilo que já se manifestou na história. Ótimo. E aí o comunismo se encaixa dentro de alguma coisa. Assim como o liberalismo do lado direito, que também é uma grande praga. Isso. Então vamos falar Abertamente. abertamente sobre isso. Ajuda aí, padre. Faz uma linha para nós. Imagine aqui meu braço como uma linha, né? O cristianismo crê que a virtude está sempre no meio. Exato. Né? Então, qual é a virtude? Cristianismo. O cristianismo seria nem vou dizer o ideal, é o real trazido por Cristo, tá certo? Agora, o cristianismo está acima dessa linha, tá? Muito acima. A pergunta é, nessa linha aqui, o que é direita e o que é esquerda? Então, quem estiver me assistindo vai pensar assim, ó, quanto mais para a esquerda, mais Estado. Lembra a explicação que eu dei de Estado? As instituições que têm a função de prover as necessidades dos indivíduos. Então, quanto mais para a esquerda, mais Estado. Quanto mais para a direita, menos Estado. Então, mais para a esquerda. Vamos começar a falar da esquerda. É a noção de que o Estado e, portanto, o governo, porque esse Estado é governado por alguém. O Estado e, por consequência, o governo tem a obrigação de proporcionar o bem comum. Então, e é o Estado quem vai dizer o que é bem comum ou não, o que compete a cada indivíduo ou não. Então, todos os regimes de Estado totalitários, ditatoriais, são de esquerda. Isso é importante entender, todos eles. O socialismo ou o comunismo é um tipo de esquerda. Tá? Não vamos ter tempo aqui de esmiuçar cada uma dessas esquerdas, mas você tem a esquerda socialista e comunista. Você tem a esquerda eugenista, que foi algo como o nazismo, que vai delimitar classes, não por pobres e ricos como no socialismo e comunismo, mas como uma raça perfeita em detrimento de outros. Arianos e não arianos. O nazismo fez isso. Quem merecia viver ou morrer. Exato. Não era só a coisa do ariano e do judeu, mas tinha os ciganos, E tinha os cristãos. um estado grande, forte, que determina tudo. É isso que nos faz colocar nazismo dentro desse espectro. Sim, do espectro da esquerda. Você ia falar, Tia? Eu queria falar uma coisinha, padre. Eu acho que só dentro disso, acho que talvez a gente tenha muitas pessoas nos assistindo que às vezes têm essa dificuldade de entender, porque a maneira como isso é colocado, não somente hoje, mas como a gente foi ensinado e tudo mais nas escolas, é que
o Estado em si, essa provocação do Estado é muito mais, muitas vezes parece que é da direita e tudo mais. Mas o que eu acho que talvez seja importante a gente deixar claro aqui, qual que é a posição da igreja, não num sentido, para dizer, político somente, mas muito no sentido da doutrina cristã. Né? Até a gente teve o comentário da Ângela aqui. Eu li. Nós vamos chegar lá. Eu também acho, só que eu acho que é importante dizer que a igreja ela tem a doutrina de Cristo. Claro. Ela prega o amor. Então, nós estamos aqui, exatamente como o padre começava falando, para que a gente viva aquilo que a igreja, a doutrina social da igreja tem para transmitir. Então, é esse equilíbrio que a igreja precisa chegar. Eu estou com a pergunta, inclusive, da Ângela aqui na gaveta, aqui na mente, Tá porque a pergunta da Ângela é fundamental. As pessoas, elas são, às vezes, têm esse imediatismo. A gente não tem que falar disso, que a gente precisa de trabalho. Então, mas quem garante se vai ter trabalho ou não são os que pensam sobre isso. Entende? Então, na esquerda, independente dos espectros, a premissa básica é Estado forte, que provê as necessidades ou não. Então, nazismo, regime de esquerda. Fascismo, que é a esquerda nacionalista, diferente da socialista, também é um regime de esquerda. Porque tem pessoas que pensam, você tinha fascismo e nazismo é extrema-direita. Não, você está mal informado. Qualquer regime totalitário, de Estado forte, é de esquerda. Uma esquerda diferente. Precisa ficar claro, O que seria uma direita extrema? Então, olhando aqui na linha que eu desenhei, né, imaginando o meu braço. Quanto mais para a direita, menos Estado. Então, cada vez menos. Seria uma monarquia? Não sei, eu não sei se eu posso citar aqui uma série que passa lá na TV. Pode. Tem uma série que talvez alguns já tenham assistido. Eu não tive paciência para assistir. O The Walking Dead. Eu não tive paciência para assistir. Imagina assim, houve um apocalipse zumbi, você teve um apocalipse zumbi, então toda a sociedade como era organizada deixou de existir. Algo parecido com os períodos históricos que eu mencionei. Talvez tenha alguém aí mais jovem que não está muito acostumado com o estudo da história, o paleolítico, o neolítico, mas lá no apocalipse zumbi, a humanidade voltou a ser o que era lá nas origens do homem das cavernas. Não tem mais Estado, nação, governo, o que vai acontecer? Ao longo lá da série, os indivíduos foram se encontrando por afinidades, e para ir suprindo um ao outro o bem comum. Eles precisavam de comida, segurança, abrigo. Tinha os inimigos, né, inóspitos, no caso os zumbis, enfim, lá no Homem das Cavernas eram os animais, o clima, enfim. Então, o ser humano ele precisa viver junto. E eles iam criando pequenos agrupamentos. E aí, ao longo da série, você vê vários agrupamentos. Querendo pegar o outro. E um quer pegar o outro, porque os recursos são limitados. E aí, quem prevalece? O grupo mais forte, o mais coeso, mais organizado. Mas você tem uma lei para todos? Não. Você tem um Estado para todos? Não. Então, anarquia. Anarquia. Essa é a chamada extrema-direita. Extrema-direita seria a sociedade em absoluta anarquia. Total ausência de governo ou de Estado. Então, ponham isso na cabeça. Extrema esquerda, totalitarismo. Não existe um totalitário de direita. Se é um totalitário, já não é de direita. Não existe um presidente de extrema direita, um governador de extrema direita. Se ele é uma pessoa que se submeteu a entrar num estamento político, a ser votado, a assumir um cargo de governo, então ele já não é de extrema-direita, porque a pessoa de extrema-direita ela é contra a mera existência de Estado e de governo. Entende? Sim. Se ele se sujeitou a entrar numa estrutura, governar, seguir leis e normas, então você já não tem extrema-direita. Você pode ter concepções de direita, mas não necessariamente de extrema. Tá. Então continua lá naquele espectro. Volta para o braço do padre, que está bem interessante. Então, aqui você no tem meu braço. Sua linha do tempo. Nós falamos do comunismo, falamos da esquerda eugenista, falamos de uma esquerda nacionalista. Porque, por exemplo, vamos falar de nacionalismo. A ditadura militar que a gente teve no Brasil, o pessoal identifica ela como um ato de direita.
Então, mas não Mas foi. não é. Não, porque se você tem um regime É um- totalitário, nós tivemos sim, portanto, um ordenamento político de esquerda, porque você tem muito poder concentrado na mão de pouquíssimos, porém uma esquerda nacionalista. Qual é a premissa da esquerda nacionalista? O poder do Estado não é de uma classe, mas da pátria. E pessoas que representam a pátria. Então, no caso, você teve os militares, aqui não só no Brasil, em vários países. Foi um Exato. período histórico, Sim. tá? Nós tínhamos uma geopolítica específica, em que, para afastar um totalitarismo socialista, que tem outra premissa, não a pátria, mas uma classe específica, e uma classe que se autodefine como representante do povo, Sim. em detrimento dos militares, que de fato são uma classe ordenada pelo Estado, que representa os interesses do povo. Entende? O que está em jogo aqui não é quem representa o povo ou não, porque os militares representam o povo, foi o Estado quem determinou a existência do poder bélico. A pergunta é, dá para concentrar tanto poder numa determinada camada? Então, nem o militarismo, que seria algo parecido com o fascismo, né? O regime militar, portanto, seria o fascismo brasileiro, vamos assim exato. dizer. E nem o socialismo. O problema é que o socialismo ele é mais iníquo na sua premissa, porque ele parte do princípio de que o indivíduo nada é sem o Estado. Então, o Estado deve ser nutrido pelos indivíduos. E é o Estado quem vai dizer se o indivíduo é nocivo ou não, inclusive para ele próprio, para o Estado. Daí se justifica que o comunismo, por onde passou, matou milhões, não foram milhares. E nem centenas, como o regime militar no Brasil. O regime militar no Brasil matou aí umas centenas, talvez milhares. Terrível. Ao longo de décadas. O comunismo não, matava milhões em meses, vamos assim dizer. Então, vamos dizer que naquele período dos anos 60 foi um mal menor. Agora, respondendo à pergunta da Ângela, por exemplo, nós precisamos de trabalho. Pois bem, o trabalho, vou lançar a pergunta e quem vai iluminar isso é a doutrina social da igreja. O trabalho, ele é resultado da ação humana, ou seja, do indivíduo, ou do Estado? É uma pergunta. Sim. Ora, vamos supor, você, né, vamos supor, a Ângela é lá uma artesã. Estou inventando aqui. Você é uma artesã e você quer trabalhar. Se você está num estado de esquerda, eles vão dizer, Ângela, você não pode ter iniciativa livre de fazer os seus artesanatos e vender. O Estado é quem tem a obrigação de prover as suas necessidades. Aí a Ângela vai dizer, não, mas eu quero ganhar o meu dinheiro. Não, Ângela, você não pode ter o seu dinheiro, porque o dinheiro é de todos. Nem é seu e nem dele, é de todos nós. O Estado vai distribuir por igual. O Estado quem diz, né? O Estado quem diz. Então, o socialismo é contra a propriedade privada. Ou seja, você não pode ter o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Em Cuba é assim. Em Cuba, ninguém é proprietário do seu carro. Se você está andando na rua e você tem vaga no seu carro, você é obrigado, por lei, a ir colocando todo mundo e levar as pessoas onde elas quiserem, porque o carro não é seu. O carro é do Estado. Que loucura. A casa é do Estado, é tudo do Estado. Não, mas eu trabalhei. Né? A Ângela falou, nós precisamos de trabalho. Então, mas o que será do seu trabalho? Você é a favor que o Estado confisque o produto do seu trabalho ou você quer ter direito ao produto do seu trabalho? Então, se você defende ideias de esquerda, você é a favor, seja esquerda socialista, qualquer que seja, você é a favor de que o Estado disponha dos seus bens como ele achar melhor. Sim. E já na direita, isso é totalmente... Vamos entrar agora para o outro espectro, né? Eu sei que tem mais perguntas aqui. Exatamente, isso que eu ia falar. Você quer ir lendo? Porque eu acho que a pergunta da Lucielena Santana, a igreja vai equilibrar a balança do padre visando o bem comum? Porque, querendo ou não, né, padre, precisa desse equilíbrio, né? E é onde a pergunta dela entra aí. Olha, vocês sabem que tem pessoas com ideias de esquerda
mesmo na igreja, que vão querer defender os ideais de esquerda, inclusive, usando a doutrina social. E aí eles vão alegar Usando que... pinças do evangelho. Sim. É o comportamento herético, não é? A palavra hairesis, de onde vem o termo herético, é escolha. Você escolhe o que convém. Exatamente. Então, qual é a função do Estado? O bem comum. Olha só, então vamos defender um Estado forte, como diz a esquerda, porque, afinal de contas, o bem comum é um princípio da doutrina social. Sim, tudo por igual pra mas todo mundo. não é só o bem comum que é um princípio da doutrina social, nós temos vários outros. A pergunta é, de quem é a função de prover o bem comum? A doutrina social da igreja, queridos, eu estou falando de doutrina. Ela é muito clara em dizer que o bem comum não é pura e simplesmente dever ou direito do Estado. O Estado que está aí, é até redundante, porque Estado é o que está aí, né? É o ordenamento que está aí. O Estado... Seja ele uma monarquia, seja ele um parlamentarismo, Sim. seja ele um presidencialismo, seja ele... O Estado que está aí. O Estado que está aí, né? O ordenamento jurídico do Estado que está aí, existe em função do bem comum. A pergunta é, o bem comum deve ser exclusivamente delegado ao Estado? Não, porque nós temos outros princípios da doutrina social. Um deles, participação. Outro deles, subsidiariedade. Muito interessa esse. O de subsidiariedade tempera o do bem comum. Exato. O de subsidiariedade diz que é dever dos indivíduos e das camadas sociais prover o bem comum naquilo que lhe diz respeito. Exato. Então, por exemplo, trabalho. Né? Voltando lá à pergunta da Ângela e respondendo a da Lucielena, não é? O trabalho. É função de quem gerar trabalho? Do Estado? Não, dos indivíduos. O Fernando tem lá, então, a Ângela era artesã e o Fernando também é artesão. Então, os dois moram no mesmo bairro. Bom, vai rolar ali uma concorrência. O que vai obrigar você a melhorar os seus artesanatos, vai obrigar a Ângela a melhorar também. E aí você tem seus clientes e ela os dela. Você quer mais e ela também. Então, você contrata pessoas para te ajudar na sua oficina e ela também. Ou seja, vocês geram trabalho. Exato. O Estado não gera trabalho nem riquezas. O Estado gesta, administra trabalho e riqueza. Veja, o Estado ali até gera trabalho para os indivíduos que precisam compor a máquina pública. A pergunta é, tem condições de toda a sociedade compor a máquina pública? Quer dizer, qual é a máquina pública? Vamos mencionar 3 engrenagens da máquina pública: segurança, educação e saúde. No Brasil, que tem 212 milhões de habitantes, dá para todo cidadão brasileiro trabalhar na segurança pública, na saúde pública e na educação pública? Se todo mundo trabalhar, quem é que vai estudar? Quem é que vai passar no médico? Quem é que vai usufruir da segurança? Você está entendendo? Exato. Que nem todo mundo pode ser funcionário público? Exatamente. Então, claro, alguns serão empregados pelo Estado. Mas o Estado não pode empregar todo mundo. E o Estado, nesse sentido, pelo princípio de subsidiariedade, ele, como diz a palavra, ele vai subsidiar as demais instâncias para que elas cumpram a sua missão. Perfeito. Ele não vai invadir a instância da família, ele vai subsidiar para que a família faça o que é próprio dela. Ele não vai entrar dentro da nossa casa e dizer como é que a gente educa filho, como é que a gente faz aquilo, como é que a gente faz aquilo outro. Não, ele nos subsidia. Como? Ele nos provê segurança, ele nos provê saúde, ele permite, ele dá um arcabouço para que a gente possa existir enquanto família, né? Estar ali enquanto família. Para a dignidade do exato. homem, né? Então, o princípio, eu gostei disso que o senhor falou, o princípio de subsidiariedade tempera Pois é, então, a direita, no caso, a direita conservadora, né? Aqui, Vamos lá, quando tem eu espectro de direita também. Quando eu fiz essa linha, você tem o socialismo, aqui na esquerda, né? Daqui para cá, socialismo, eugenismo, nacionalismo, aí para a direita, você tem os conservadores, os liberais, os anarcocapitalistas e os anarquistas.
São 4 direitas. Vamos lá, explica elas. Então, vamos começar aqui. Os anarquistas eu mencionei, né? São Sim, aqueles que creem que do não extremo para cá. do extremo. São aqueles, pasmem, mas há quem defenda, com respaldo filosófico, que a sociedade seria bem melhor, com a total ausência de Estado, para que os ajustes possíveis se dessem espontaneamente. Então, é aquilo que eu falei do The Walking Dead, né? Eu, quando leio textos anarquistas, a ideia que me vem é uma espécie de evolucionismo social, darwinista. Você joga, que é o que acontece lá na série que eu mencionei, né? E tem várias séries assim. Joga os indivíduos diante dos perigos, das dificuldades. Quem vai sobreviver são os fortes. Os fortes emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, em todos os aspectos. Mesmo, é um darwinismo social. Há quem defenda que a sociedade só será, né, positiva, só haverá um absoluto bem comum quando a gente soltar todo mundo, Sim. sem Estado, governo, nações, etc., e deixar que os ajustes se deem espontaneamente. Tá. Qual é a diferença desse para o Anarcocapitalista. Então, o anarcocapitalista, ele crê sim que é necessário deixar as pessoas soltas, mas que deveria haver uma única premissa de lei, né? Porque lei remete a Estado. Sim. Quem rege leis é o Estado. Os anarcocapitalistas partem do princípio de que todas as relações humanas se ajustam a partir da noção de propriedade privada, que tem algo de verdadeiro aí. Vamos pensar lá no homem das cavernas. Você tem lá a sua caverna e eu a minha. Então, se eu conseguir plantar e produzir algo aqui, eu quero que isso seja meu. Exato. E da minha família. É fruto do meu trabalho. Sim, e todas as guerras, conflitos, dificuldades que existiram na história humana se deram em torno da propriedade privada, herança, do produto do trabalho, terra. Então, nós deveríamos deixar a humanidade totalmente à mercê, sem Estado, porém regida por algumas leis de mercado. Então, não deveria existir um Estado, mas um ordenamento jurídico, pura e simplesmente. Então, uma lei que seja seguida por todos. A questão é, como eles não são a favor de Estado, fica a lacuna. Quem vai garantir o direito da lei? Exato. Porque você não tem um Estado. Mas eles acreditam que, então, existe essa lei. Quem não cumprir... Sabe o que me lembra isso? Faz o quê? Não, em termos de miúdo, sabe o que me lembra isso? O período tribal da Bíblia. Em Israel, o que você tinha? No período dos juízes, se você pegar lá a Bíblia, no período dos juízes, Israel não era uma nação, não havia ainda uma monarquia. Veio lá com Saul, Davi, Salomão. Antes disso, você tinha uma confederação de tribos sem governo. O que existia era a lei de Deus. Então, dentro de cada tribo, você tinha os anciãos, os patriarcas, os mais velhos, que buscavam garantir a ordem a partir do quê? Da lei. E não a partir de um Estado, não existia um Estado estabelecido. Perfeito. E aí as coisas eram ajustadas espontâneas ao redor de uma letra, não é? De um estatuto. Você tem uma lei que precisava ser seguida. E se de repente alguém não cumpria, o conjunto, a galera, por exemplo, a mulher foi pega em adultério. A galera junta, vai lá e taca a pedra nela e mata. Acabou. Foi o Estado que garantiu? Não, os indivíduos, a coletividade. Então, o anarcocapitalista crê dessa forma. Já existiu sociedade organizada assim? Já. Não, a gente se pergunta qual é a moral que nasce de uma sociedade narcocapitalista de direita. Qual é a moral que nasce disso daí? O homem não é nada. Ou seja, eu ia dizer isso agora. Acho que lembra muito essa questão do homem como animal somente, né? Assim, Sim. como instinto e tudo Sim. mais. Quanto mais para a direita, é algo que, em certo sentido, a extrema-direita e a extrema-esquerda, elas se tocam. Se tocam nos meios, não nos fins. Mas nos meios elas se tocam. Os anarcocapitalistas, anarquistas e liberais, eles partem da todas elas tiram a dignidade do homem. Sim, a moral do indivíduo não diz respeito a absolutamente ninguém. Não é? Já a esquerda vai dizer a moral do indivíduo diz respeito ao Estado,
Algo vai ser moralmente certo ou errado, dependendo dos interesses do Estado. E a extrema-direita vai dizer, não, a moral não interessa de nenhuma forma. Agora, vindo mais para, né, aqui na direita... Então, anarquismo, anarcocapitalista, liberalismo. Agora, já o liberal, ele crê na necessidade de um Estado, porém um Estado que seja regido a partir da ótica do mercado. Pura e simplesmente do mercado. Então, eles tocam ali o anarcocapitalismo. Para salvaguardar o dinheiro. Sim. Para correr o... E que esse Estado, né, esse Estado ele seria composto basicamente pelo quê? Pelos ajustes de mercado. As grandes corporações, os grandes capitalistas. Que, diga-se de passagem, na medida em que a sociedade foi progredindo, quem de fato regia as regras da sociedade? A nobreza, vamos pensar no período lá da pré-monarquia. Sim. Não é? Mesmo na Idade Média. A nobreza, a aristocracia, os que detêm grandes posses num regime de mercado, esses vão ditar as regras. Então você já não tem uma lei de mercado, mas agentes de mercado. Leis de mercado seria o anarcocapitalista. Grupos que movimentam o mercado, aí é o liberal. Então, tudo é permitido ou lícito, daí liberalismo, desde que fomente o crescimento econômico. Então, o capitalismo selvagem, que inclusive é muito criticado pela doutrina social, sim. e de fato deve ser, porque ele fere um dos princípios da doutrina social, nós já mencionamos bem comum, subsidiariedade, participação, tem um outro que é a primazia do trabalho sobre o capital. Primazia, o trabalho está acima da aquisição do capital. Para o liberal, tanto faz. Se algo gera capital e gera riqueza, aquilo é lícito. Então, um liberal, por exemplo... Ele não tem problema, por exemplo, em liberar drogas. Pelo contrário. Então, olha só, vou usar uma comparação bem prática. Aborto ou drogas. A esquerda vai dizer, é bom liberar drogas. Por quê? Porque, na verdade, o interesse da esquerda é implodir o status quo como está, para implantar um regime. O liberal vai dizer, verdade, é bom liberar drogas. Sentido de liberdade. Sim, não tem esse sentido, porque o conceito de liberdade inere no conceito de indivíduo, e eles não pensam em indivíduo, eles pensam em ideias. Exatamente. Então, o liberal vai dizer, não é bom liberar drogas, porque isso vai dar boom econômico. O da esquerda vai dizer, é bom liberar drogas, porque isso desmantela a sociedade como está e a gente implanta o regime. Então, não é de surpreender quando você encontrar um liberal e um esquerdista dando as mãos em certas pautas. E a gente vê isso no Brasil. Muito. Nossa, mas esse povo não dizia que era de direita. Fazendo né? manifestação Naquilo que junto, nos não sei convém. quem. Então, agora, vamos supor que liberasse as drogas. Nas consequências da liberação das drogas, aí o liberal e o esquerdista iam bater de frente. Mas para liberar as drogas, eles vão se juntar. Aí eles vão fazer uma manifestação juntos. Porque o que existe, né, qual é o contraponto que é odioso tanto para o da esquerda como para esses direitistas liberais, anarcocapitalistas? O conservador. Na realidade, o conservador seria a justa medida humana possível. Estamos falando do que é possível. Repito o que nós já dissemos no início do podcast, né? O cristianismo está muito acima de tudo isso que a gente está falando. Exatamente. Agora, naquilo que é possível, o que é o conservador? O conservador é aquele que parte do princípio de que tudo deve girar em torno do indivíduo, do ser humano, da pessoa. É aqui que o conservadorismo toca o cristianismo. Thierry, você concorda comigo que Jesus morreu por toda a humanidade, certo? Mas se ele tivesse que morrer só por um ser humano, ele morreria? Eu acredito. Ele morreria. Ou seja, porque o indivíduo, uma pessoa, já tem valor em si mesma. Sim. Exatamente. Então, a única premissa, o único espectro político, seja de direita ou esquerda, que contempla o valor do indivíduo é o conservadorismo. É o único. Vocês perceberam que na direita tudo
na extrema direita, né? Tudo está em prol ou do capital, ou da propriedade privada, ou dos ajustes sociais, no caso do anarquista. E na esquerda, tudo em prol do Estado. Ninguém falou de indivíduo, do valor da pessoa. Sim. Então, o conservador, ele entende que a pessoa em si tem valor. É óbvio que o conservador não dá o salto que o cristianismo dá. O cristianismo vai dizer muito isso e muito mais. Não só tem... Por que ele tem valor? O conservador não define o porquê ele tem valor. O cristão diz que tem valor porque é imagem e semelhança de Deus. Transcende. É filho, hoje é filho. Porque é corpo, alma e espírito. Uhum. Você está entendendo? Fantástico. Então, Padre, assim, quem toca... A gente já não tem mais tanto tempo, acho que, como vocês falaram, né? Eu acho que a pergunta do Tarcísio... Não, do Tarcísio não. A pergunta do Wonder Pharma, na verdade. Talvez tenha que ficar um pouco, porque ele fala de qual o perigo do socialismo infiltrado na igreja, em especial a teologia da libertação. Então, eu acho que talvez seja um tema um pouco mais extenso, mas o Tarcísio pergunta depois. Vamos ver. Qual o perigo do socialismo infiltrado na igreja, em especial a teologia da libertação? Eu acho que esse assunto rende. Nós teríamos que Então, eu acho mais fácil pular para a do Tarcísio, que fala, padre, qual a orientação para incentivar as pessoas a estudar sobre política na igreja? Porque eu acho que, para fechar um pouco disso daqui que tem sido dito, né, para não estender um pouco mais, porque, como a gente disse, o assunto rende, de orientar os cristãos para que eles busquem essa informação de forma correta, para que o cristão saiba, tenha suas ideias pautadas na palavra, pautadas no cristianismo, não no que nós temos recebido hoje. Eu acho que a premissa fundamental foi algo que eu disse bem no início do podcast. Nós não esperamos nada desse mundo, é verdade. Exatamente. Mas o mundo espera de nós. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A humanidade que gemem dores de parto. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é um cristão e você olha para o mundo como está e não acordou, não percebeu ainda que o mundo como está, muito daquilo que está, passa pela forma como tudo se deu no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social. Então, como é que você pode não se interessar por isso? Você pode não se manifestar, se calar. Eu vejo particularmente como uma missão, como o mundo espera de nós, né? São João Paulo II, no início do pontificado dele, ele escreve Redemptor hominis, Redentor do homem. Isso que o senhor está falando aqui, ó, né? O olhar para o homem, né? O indivíduo. Né? É esse ponto de toque do conservadorismo com a fé católica. E a fé católica transcende o conservadorismo, né? Dá resposta. Esse é nosso papel, é nosso chamado. Né? E aí ele vai dizer que ele é redentor de todo homem e do homem todo. Ou seja, todo o aspecto, tudo aquilo que tem a ver com a vida humana interessa ao cristianismo. Sim, então, economia, política, tudo isso... Tudo isso envolve o homem. Tudo isso faz parte Agora, do homem. tem mais um elemento. Você se lembra que eu falei que, para além do bem comum, nós, cristãos, temos por objetivo o sumo bem? Exato. Então, você imagine se nós caíssemos num regime de governo que nos impedisse, de alguma forma, de galgar o sumo bem. Sim. Que apenas pretendesse o bem comum e tudo que passe do bem comum na visão do Estado, nos impedisse de galgar o sumo bem. Por exemplo, num Estado de regime totalitário, vamos pensar numa China, numa Coreia do Norte, ou numa Arábia Saudita, que não é socialista, mas é uma esquerda eugenista. Por quê? Porque tem como camadas superiores que professam uma determinada religião, no caso o Islã. Então, a eugenia é um conceito bem amplo nesse sentido. Seja socialista ou comunista. Nesses lugares, um cristão não pode ser cristão. Ele não pode ter a sua família fundada em premissas cristãs. Então, você entende que se um dia o nosso país se enquadrar num determinado regime
que em nome de um suposto bem comum, que o Estado ou um partido disse que o bem comum é aquilo, e em nome daquilo todos devem se orientar. Se o Estado disser, por exemplo, que o bem comum está em todos se preocuparem com a economia, é um exemplo que eu estou inventando, e que para isso todos devem abrir mão da religião. Que a religião é um mal, é um dano. Marx disse isso, a religião é o ópio. Né? É a frase de Feuerbach, que era um filósofo anterior a Marx, e Marx repete ela, é o ópio do povo. Então a religião precisa acabar. Um Estado totalitário, ele pode dizer isso. Sim. E aí, você vai ser a favor de um Estado assim? O comunismo tem isso na sua raiz. É por isso que a doutrina social da Igreja condena veementemente, sob pena de excomunhão, o comunismo. Aí alguns, o pessoal da teologia da libertação gosta de dizer, mas a doutrina social da Igreja também fala do capitalismo. Sim, mas ela fala do capitalismo selvagem. Ela faz exortações, admoestações, correções ao capitalismo. Agora, excomunhão, ela faz para o socialismo. Então, perder o senso das proporções. Né? O que a Igreja fala sobre o capitalismo não é o mesmo que ela fala sobre o socialismo. O capitalismo, ela quer moderar, aconselhar, mas o socialismo, ela condena. João Paulo II fala de economia de mercado, né? Onde o centro é o homem. Né? Então, o centro é o homem e nós temos, dentro das relações, uma economia de mercado. E é isso que ele coloca como... Sim. E a economia de mercado, ela tem que estar a serviço do indivíduo. Então, os liberais lá da direita erram, pecam veementemente. Porque você imagina, o liberal vai dizer, não, podemos liberar o aborto. Você imagina, a liberação do aborto permitiria a criação de clínicas de aborto, a formação de profissionais técnicos para a realização. Você imagina quanto mercado não giraria em torno disso? Aquece o mercado. Pois, aquece o mercado. Né? O liberal crê nisso. E o bebê que está no ventre da mãe não é um indivíduo que precisa ser salvaguardado? Sim. O conservadorismo vai pensar no indivíduo. Não, é um dinheiro que totalmente iníquo. A sociedade não precisa ter este tipo de capital. A primazia do ser humano deve ser salvaguardada. Então, é claro que dentro da direita vai ter embate. O conservador e o liberal jamais vão concordar nesse aspecto. O conservador, ele é liberal na economia. Ele acredita que a livre iniciativa é que gera riquezas. Mas a livre iniciativa dentro de valores, princípios, em prol do ser humano. A economia é para o ser humano e não o ser humano para a economia. Exatamente. Entende? Maravilha. Gente, vamos agradecer o pessoal que participou com a gente, né? Tá, eu estou vendo aqui a Amanda Rafaela Nascimento dizendo excelente, Antônio Souza dos Santos, o Wonder Farma, Antônio Souza dos Santos, o Lucas, Tarcísio Lima, Felipe Oliveira, a Lúcia Helena Santana com a gente, a Vânia Lúcia Pontes, abraço para você, Vânia querida, sempre com a gente. Aline Santana, o Renan Augusto, nosso colaborador, grande amigo, Felipe Oliveira, minha esposa, te amo, amor, está assistindo a gente aí, a Vanessa, a Yara Moraes, né? Quem mais que eu estou vendo aqui? A Lucelina já falei, a Andréia Moraes, a Magali, a Tereza Pinheiro. Tereza Pinheiro, lá no comecinho. Ah, que legal. Jefferson, Rafael, Gislânia Francisco. Que bom, gente, que bom que vocês estiveram conosco, foi muito bom. Muito bom. Encerrando aqui. Assunto longo, hein? Daria para falar muito mais. A gente está evitando entrar justamente porque o tempo já está, já deu. Muito mais poderia ser falado sobre isso. Tem muita informação sobre isso, né, padre? Muitas dúvidas, né? E o nosso papel diante disso tudo é isso aí. Tiele, obrigado pela tua visita. Foi uma honra, foi uma alegria estar com você. Bem-vinda. Drica, boa recuperação. Esperamos você na semana que vem, padre. Obrigado. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa noite.